que eram daqueles povos que adoravam ali vários deuses e estavam vivendo então em pecado diante de Deus, desobedecendo, afrontando a palavra de Deus. E tiveram que tomar a decisão. Ou deixavam esse pecado, ou perdiam o direito até às suas terras. Perdiam o direito a ter parte ali na genealogia. Seus nomes seriam retirados da genealogia de Israel. Então tiveram que tomar a decisão. Doía muito, mas tiveram que tomar a decisão. Depois então dessa parte aí o povo separado, número 3, o jugo desigual. Não são poucos os que atualmente namoram e até se casam com pessoas alheias à verdadeira fé cristã, contrariando assim a demonstração bíblica. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então veja bem, tem muita gente achando, não tem problema não, eu vou ganhar ele para Jesus, não, eu vou ganhar ela para Jesus. Não, a pessoa gosta, vem até para a igreja comigo e gosta da igreja, a pessoa tão boazinha, mas em 99% dos casos, depois que se casam, aí o lobo que estava escondido aparece. Era um lobo vestido de pele de ovelha. E aí aparece. E aí os casamentos são desfeitos. Aí há sofrimento, há grande problema para a igreja. Porque não obedeceram à palavra de Deus. A advertência da palavra de Deus é essa: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não se prenda. Não faça sociedade nenhuma. O casamento é uma aliança, é uma sociedade. Uma empresa é uma sociedade. Não faça aliança, não faça sociedade com uma pessoa que não tem Deus no coração. Enquanto você dá o dízimo da sua parte, o outro gasta com bebida, com divertimento, com prostituição. Então você está puxando para o lado de Deus, o outro está puxando para o lado do diabo. Como é que vai crescer? Como é que vai desenvolver? Como é que vai dar certo isso? Você vai economizar o dinheiro da empresa porque você não gasta com essas coisas. Já o outro gasta o dinheiro da empresa com essas coisas. Então, assim é no casamento. Um está investindo para Deus, dando dízimo, lendo a Bíblia, orando, quer ir para a igreja. Já o outro quer tudo ao contrário, puxa para o outro lado. Como é que vai para frente isso? Então é preciso tomar cuidado. Você já está nessa situação? Então, se é um casamento, não há como dissolver essa sociedade. Não há como se separar. Então você vai fazer todo o possível, orar por essa pessoa, interceder sempre a Deus e buscar de toda maneira que ela seja salva também. Se é uma empresa, se você pode de repente ficar livre, aproveite a oportunidade. Peça para Deus te ajudar. Então, em toda situação você já está envolvido, faça tudo para melhorar isso. Agora, quem não está nessa situação e quer entrar, não entre nessa situação, de jeito nenhum. Você já está sabendo, a palavra de Deus está te advertindo. Não entre na sociedade com o infiel. Não tem comunhão nenhuma, trevas com luz. Filho de Deus com filho do diabo, isso não dá certo. Então evite, faça todo o possível para consertar essa situação. Para que depois você não se arrependa. São tantos e tantos e tantos os casos. A pessoa cita um caso, mas aqui deu certo isso aqui. Depois a pessoa se converteu e não sei o que, hoje é uma bênção e tal. Tá, para cada caso que você cita, a gente cita 1000 que não deu certo. Então se você ganha aí uma passagem, por exemplo, de avião, para passar aí uma semana numa praia do Caribe, tudo de graça, hotel, comida, passagem de ida e volta, tudo bem, você ganhou. Só que a pessoa te diz assim, olha, mas esse avião que você vai, rapaz, em 90% dessas viagens o avião cai antes de chegar lá.
Mas a passagem está aqui, é de graça, uma semana de graça, hotel, comida. Você vai? Para quê? Se 90% dos casos o avião cai, para que você vai? Vai se arriscar para quê? Assim também são esses casamentos. Se você sabe que a grande maioria, a maciça maioria não dá certo, para que você está insistindo numa coisa dessa? Não arrisque. Depois você vai sofrer amargamente. E ali existia então em Israel vários que fizeram isso, inclusive a liderança. E depois o resultado foi catastrófico. E aqui então, quando fizeram o acordo, foi exigido que eles deixassem isso, que eles se separassem dessas mulheres e desses filhos. Foi o jeito. Então agora, você está na igreja, você não vai deixar sua esposa, vai deixar seus filhos, de jeito nenhum. Você já é casado, o casamento é insolúvel. O casamento não se desmancha, não se separa. Então agora invista na educação dos seus filhos, leve para a igreja, faça todo o possível para levar o seu cônjuge para a igreja. Faça todo o possível, ore, jejue por eles, insista, ajude de toda maneira. Peça os irmãos para visitar a sua casa, faça culto na sua casa, faça todo o possível para que haja salvação desses parentes. Faça todo o possível. Agora, se você não entrou ainda e está desejando entrar nisso, não entre de jeito nenhum. Cuidado. Na parte 3, aí, o cuidado com o templo do Senhor. Então, dentro dessa parte, o cuidado com o templo do Senhor, temos aí o templo, o dia de adoração e a manutenção da casa do Senhor. Então, o cuidado com o templo do Senhor, temos aí o templo, primeiro. Os israelitas, então, amavam o santo templo, pois era o lugar em que adoravam ao Senhor. Por causa disso, comprometeram-se a ofertar voluntária e regularmente os dízimos da terra para a manutenção do culto divino. Então aí o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você ainda se alegra quando vai à casa do Senhor? Quando diz assim, vamos para a casa do Senhor, vamos para a igreja? Será que você se alegra? Tem muita gente que fica triste. Mas também, muitas vezes na casa do Senhor, as pessoas não estão vendo a manifestação de Deus. Há muito tempo que não há uma manifestação de Deus. Quando acabam os cultos, a pessoa pergunta assim, será que Deus estava aqui mesmo? Parece que não. Então a situação está difícil. Também, quantos líderes que já abandonaram aí a casa de Deus? As telhas caindo nos pedaços, as paredes rachadas, tudo sujo, mal cuidado, lâmpadas queimadas. É uma coisa terrível. Talvez a casa dele está bem arrumada, está tudo bonito. Mas a igreja, o templo, então é preciso que haja aí uma maior dedicação para que a casa onde se reúne a igreja seja uma casa bonita, um prédio bonito, arrumado, bem pintado, bem cuidado, as lâmpadas todas se acendem perfeitamente, tudo funciona, tem um microfone que funcione, tem um som que funcione. Muitas vezes a gente vai a alguma igreja que é uma coisa tremenda. Não tem um microfone que presta, não tem um cabo de microfone que preste. O som é péssimo. Igreja suja, mal cuidada, lâmpadas queimadas. Uma coisa tremenda. Esmazeiro. É terrível. A pessoa que não cuida nem da casa do Senhor. Um povo que congrega ali e não exige. Que é isso? O povo deve dizer, o povo deve aí cobrar. Pastor, vamos embora fazer aqui, fala no microfone aí, vamos fazer aqui uma oferta e vamos cuidar disso, vamos comprar isso, vamos arrumar aqui, vamos... O povo deve se despertar para isso. Nesse templo aqui do avivamento, veja que o povo se despertou para arrumar o templo, para reconstruir, embelezar esse templo. É um local de reunião, um local de se buscar a Deus, um local de orar. Então devemos cuidar dessa parte também, porque às vezes, muitas vezes aí, nós vamos ver
que as pessoas não têm prazer em ir à igreja. E essa parte aí arquitetônica é importante. Essa parte do som é muito importante. Quem é que ia ir para uma igreja onde o som é péssimo, onde dói os ouvidos? Também deve-se cuidar dessa parte aí do louvor, não exagerar no som, no volume do som. Às vezes o jovem tem um ouvido aí sadio, jovem, exagera na altura do som. As pessoas mais idosas não gostam disso. Então tem que se respeitar também as pessoas. Deve haver qualidade nisso aí. Deve haver organização. Tudo a liderança deve prestar atenção. Às vezes o povo não está se sentindo aí tão satisfeito em ir para a igreja, porque existem várias coisas. E a coisa que mais afasta o povo de Deus da igreja, que mais faz com que a pessoa não tenha prazer de ir para a igreja, é ver que o pecado existe na liderança e não é corrigido. É ver que o pecado existe ali naqueles que ministram e não é corrigido. Isso é o que mais afasta as pessoas da igreja. Então mantenhamos a igreja aí limpa, tanto por fora como por dentro, tanto na parte aí material como na parte espiritual. Ainda dentro então dessa parte 3, o cuidado com o templo do Senhor, nós temos aí número 2, o dia de adoração. No Antigo Testamento, os judeus santificavam o sábado como dia de adoração ao Senhor. Uns vendilhões de mercadores, porém, desprezando a lei divina, expunham suas mercadorias nos portais de Jerusalém exatamente nesse dia. Então o que acontecia ali? Os judeus tinham um dia especificado por Deus para que eles guardassem esse dia, dia de sábado. Então eles deveriam deixar esse dia guardado exclusivamente para a adoração a Deus. Então eles não fariam nesse dia nenhum tipo de obra, não trabalhariam, estariam dedicados totalmente para Deus. Iriam ao templo, ouviriam aí o ensino, a instrução, orariam, jejuariam. Então um dia específico para se dedicar a Deus. O que acontecia? Vinham mercadores, comerciantes, como sempre, comerciantes que estão só interessados em ganhar dinheiro, não estão interessados em adorar a Deus, se dedicarem a Deus, sempre visando lucro. Então eles vinham, colocavam suas mercadorias do lado de fora da cidade e o povo ia lá comprar. Deixavam então a adoração a Deus e passavam ali tempo e tempo comprando essas mercadorias. Então estavam atrapalhando a consagração daquelas pessoas. E isso acontece muito hoje. Nós vamos muitas vezes a um templo e quando chegamos lá fora, nós descobrimos por que muitos bancos estavam vazios, muitas cadeiras vazias dentro da igreja. É porque muitos estavam lá fora. Ou estavam comendo, ou estavam comprando alguma coisa, ou estavam namorando. Estavam com muitos afazeres lá fora do templo. Então tomemos cuidado com isso. O líder deve tomar cuidado com isso. O povo deve estar dentro da congregação e lá fora não deve haver nenhuma coisa que desvie o povo dessa atenção. Temos visto aí quantas igrejas, negócio de comida lá fora do templo, na hora do culto. Pessoas lá em volta comendo na hora do culto, lá dentro acontecendo o culto. E as pessoas lá fora comendo. Ah não, é porque aqui é para ajudar, não sei o que, não sei o que. Não interessa. Culto a Deus está sendo prestado. Não é hora de fazer mais nada não, é hora de culto. Tomemos cuidado com o rumo que nós já vamos tomando. Daqui a pouco metade da igreja na hora do culto está lá fora. E a outra metade lá dentro está preocupado com a outra metade que está lá fora. E que culto será esse? Cuidado, irmão. Às vezes por causa de dinheiro, e pouco dinheiro, a gente acaba transgredindo a palavra de Deus. A gente acaba fazendo o povo pecar. A gente acaba deixando a concentração na adoração a Deus para nos concentrarmos nas coisas materiais, ao estômago. Cuidado com isso.
Cuidado com esse comércio aí de CD e DVD nas portas dos templos.